Porque eu sei, cara, eu sei que é meio chato às vezes a gente repetir as mesmas coisas e bater nos mesmos assuntos, mas tem uma galera que realmente se diz fã e parece não entender os conceitos trabalhados em X-Men. Mesmo com a Marvel literalmente desenhando isso na tela pra eles, a gente ainda vê comentários desse tipo. Pois é, gente, chegamos ao segundo episódio de X-Men 97 e se você tá acompanhando e não tá gostando, meu amigo, a única coisa que eu posso dizer é que você deve aumentar a sua dosagem de remédio tarja preta, porque isso aqui tá realmente coisa de maluco, tá? É impossível não gostar do que os caras estão fazendo aí com essa animação. E tem um pouquinho de cada ingrediente aqui, como romances fora de hora, aquelas pitadas de cena de humor involuntário, boas doses de discurso político potente sobre causas sociais e, é claro, muita quebração de pau para todo lado. E como eu prometi, vamos aqui a nossa análise do segundo episódio, já fizemos a do primeiro, dá uma conferida aí na nossa playlist de X-Men e vamos seguir aqui a cada episódio. E nesse, logo de cara, tem aquele choque ali do time da Mansão X recebendo o Magneto ali com um testamento de Charles Xavier, né? Basicamente assim, aquela festa de família onde o pessoal tá discutindo herança e chega aquela sua tia velha ali mostrando o testamento e falando, olha, não vai ter repartição de nada, ninguém vai dividir a nossa casa de praia lá em Saquarema, tá? Ninguém vai pegar o Monza Tubarão que tá na garagem lá do seu falecido avô, ninguém vai mexer em nada disso não, porque eu tenho aqui, ó, o testamento. E as coisas não são muito bem como vocês imaginam. E aí fica aquela, né? Por que o Charles Xavier deixou o testamento, tudo, né? Inclusive os X-Men. Afinal de contas, o Magneto agora faz questão de dizer a mim, meus X-Men, sempre que ele pode, né? Mostrando ali realmente a sua autoridade e que ele realmente está levando pra frente o legado de Charles Xavier. E por que o velho careca deixou pro Magnus o seu legado? Inclusive isso é uma coisa que o Ciclope se pergunta o tempo todo nesse episódio, né? Será que ele não confiava no Ciclope? Não confiava na própria equipe? E eu acho que não, tá? Eu vejo justamente o contrário. Ele confia plenamente na equipe, né? Lembrando que o Xavier morreu ali no final da 5ª temporada, eles já estavam discutindo já com a ONU, questão dos direitos mutantes, eles já tinham passado por muitas coisas e o próprio Magneto já havia feito uma curva, né, de evolução de personagem muito grande, para aquele cara que era considerado um extremista, né, quase um líder terrorista da causa mutante, e aí depois ele foi fazendo outras coisas, né? Teve os experimentos lá que ele começou na Terra Selvagem, né? Depois o próprio Senhor Sinistro assumiu, mas enfim. E aí a gente tem Genosha, a questão de Genosha que é trabalhada várias vezes durante o desenho, o Asteroide M, né, que foi uma das primeiras tentativas do Magneto ali também de construir um estado, um refúgio, um santuário para os mutantes. Ou seja, o Xavier começou a perceber que o Magneto passava por uma transição, né, por um amadurecimento, e ele confiou que naquele ponto seria seria benéfico para o Magneto e para os X-Men essa junção, né? Então acho que o Xavier mandou muito bem ali. Lembrando que a gente está assistindo uma visão idealizada do Xavier. Nos quadrinhos mais para frente, esse velho é meio arrombado ali em alguns momentos, né? Mas nos quadrinhos até essa época, o Xavier era um grande líder realmente, né? Um grande visionário, diplomata, né? Um cara que trabalhava muito bem essa democracia racial. E o Magneto, ele tem um perfil muito próprio, né? Ele inclusive já foi líder dos X-Men em outras oportunidades nos quadrinhos. Hoje em dia ele faz parte efetivamente da equipe já há muito tempo. Ou seja, é algo que a animação está trazendo agora, né? Lembrando que a gente está assistindo a continuação de um desenho dos anos 90, mas que os fãs dos X-Men não estão vendo surpresa nenhuma. E o Magneto é esse cara do enfrentamento. Existe aquela velha metáfora, né, que é bem conhecida ali entre os fãs de X-Men, fãs de quadrinhos em geral, que o Xavier e o Magneto, né, eles são uma alusão ali ao discurso, né, do Martin Luther King e do Malcolm X, né? Ambos lutaram ali pela emancipação dos direitos dos negros e a igualdade e as mudanças constitucionais nos Estados Unidos ali na década de 60, 70. E só que, enquanto o Martin Luther King era um cara mais do diálogo, mais da pacificação, o Malcolm X era um cara
mais ativo, né, mais impetuoso ali, tinha um discurso mais de enfrentamento. E o Magneto segue assim, mas em diversos momentos nessa animação a gente vê que ele realmente ele pensa, ele reconhece o que ele passou, o que ele já fez, então ele muda o visual, ele deixa de usar o capacete, ele se coloca à disposição da ONU, ou seja, ele está realmente assim se esforçando ao máximo, né, para fazer jus ao legado do Xavier, porém sem perder aquele lado dele de que, né, tem uns caras falando merda ali, ele vai, arranca uma lasca de metal em algum lugar e tapa a boca do sujeito para não ter que ouvir nada disso, ou seja, ele é um cara que mesmo ele sendo mais bonzinho, entre aspas, né, ele não deixou de ser o Magneto. E sendo sempre muito bem ativo, né, ele já resolveu a questão lá dos Morlocks, né, resolveu, o que eu digo assim, tirou os caras do esgoto, né, vivendo ali naquele mar de churume, literalmente, e levaram eles lá para Genosha, porque a própria questão dos Morlocks, ela é meio que um paradoxo dentro do que se discute, né, desse ambiente, dessa cultura mutante da Marvel, porque nós temos ali o Ciclope, a Jean, a Ororo, né, que são caçados por serem mutantes também, que são mal vistos, mas são pessoas que conseguem transitar no meio de outros humanos, né, bonitos ali, fortes, gostosos e tal. E você tem os Morlocks, que também são caçados, também são mutantes, mas são assim, fisicamente, né, eles não conseguem se passar por outros mutantes. Então eles são vistos assim de maneira muito mais repulsiva. Então é aquilo, né? Mesmo na desigualdade, a gente ainda tem aqueles que estão lá mais na base da pirâmide, digamos assim. E o Magneto vai lá e traz essa galera pra superfície, literalmente. E uma coisa que é muito legal nessa série que eles estão trazendo agora, e tinha algumas passagens também na animação anterior, que é algo que, assim, cara, isso é muito retrato de X-Men, tá? Se você ler os quadrinhos de X-Men, você vai saber exatamente do que eu tô falando, que é o novelão, né? E o Chris Claremont, né, que foi um dos grandes autores, aí, um dos grandes roteiristas que trabalharam com os X-Men durante muito tempo, né? Foi e voltou várias vezes, inclusive parte das histórias de X-Men 97 está sendo aí feita, né, baseada nas histórias dele enquanto ele estava escrevendo. Ele trabalhava muito isso, né, esse novelão dentro de casa. Por quê? Porque aquela mansão, ela é um refúgio para todo tipo de gente, cara. Pro ex-agente secreto que passou por uma experiência drástica e voltou sem memória e tem um lado meio assassino e psicopata, né, como é o caso do Wolverine, ou de alguém que teve uma infância super difícil e delicada e é considerada uma deusa africana como a Ororo, ou uma adolescente que, sabe, do nada caiu dentro de uma situação que ela não queria, como a Jubileu. Ou seja, a Mansão X, ela abriga todo tipo de pessoa, todo tipo de passado, personalidade, e ali elas vão se descobrindo, né? Os mais jovens aprendem lições de vida com os mais velhos, porque ali é a família que eles nunca escolheram, já que muitos ali foram rechaçados pela própria família. Então, sabe, tem romance, tem de tudo, aquela cena da Ororo com a Jean discutindo ali sobre a maternidade dela, sabe, chamando ela de irmã, algo muito tocante. O próprio diálogo da vampira com o Magneto, dela mostrando pra ele que, cara, todo mundo ali tem um passado, ninguém vai fazer julgamento moral aqui, né, e ele ao mesmo tempo também revelando ali uma simpatia, algo mais afetuoso por ela, de um passado que eles viveram. Ou seja, essa parte novelona, que não é só gente soltando raio e poderzinho pra todo lado, isso é algo muito legal dos X-Men que a gente tá vendo nessa animação. E aí a gente parte pro núcleo do episódio, que é toda aquela passagem ali do Magneto no julgamento da ONU, né? Já começa com ele se entregando, mostrando que, tipo, olha, se eu pudesse, se eu quisesse, né, eu não precisava nem estar aqui, mas já que eu estou, né, ele deixa colocar ali o colar, inibidor de poderes, enfim, mostrando que ele realmente tá aceitando, né, uma proposta de diálogo, algo que o Magneto do passado jamais faria. E aí tem toda uma série de diálogos ali que são muito bem feitos, muito bem construídos. E tem uma passagem que me chamou bastante a atenção, que é quando um dos juízes fala pra ele, né, que tipo, mas você acha que o que você fez vai apagar o que você tá fazendo agora, né, vai apagar os erros do seu passado? E aí o Magneto responde a ele, né, mas isso também não significa que vocês me julgarem, né, vai apagar tudo que os humanos fizeram contra
contra os mutantes, né? Inclusive o governo dos Estados Unidos que foi lá, meio que financiou o projeto dos Sentinelas. Então, né, ele joga isso na cara deles. Aí o juiz responde: não, mas a gente fez aquilo para se proteger, né? Os seres humanos têm direito de se proteger. E o Magneto rebate: mas peraí, extermínio quer dizer proteção? Você ir na casa de alguém que mal sabe o que, sabe, acabou de se descobrir sendo um mutante, você chega lá com uma sentinela ou com a tropa militar, né, prende a pessoa, mata a pessoa, destrói a casa dela, isso é proteção? Isso é você se proteger? Então, são coisas que se a gente puxa, e eu não vou entrar aqui nisso, mas se a gente puxa para assuntos reais do nosso mundo, gente, coisas que estão acontecendo agora, conflitos que acontecem agora, onde se discute exatamente isso, sabe? Qual é o limite de você se proteger de alguém que está te atacando, de você agir com a violência, de você dar uma resposta bélica, militar para algo que deveria estar sendo tratado de maneira política, com diálogo, sabe? Que pessoas estão perdendo a vida, às vezes sem saber nem porquê, lutando em guerras que elas não pediram, sabe? Cara, isso é X-Men. Isso é X-Men, sabe? Trazer essas discussões, puxar isso, não só a questão racial. Você tem ali o personagem do Exterminador X, né? Perdão, Executor X e os Amigos da Humanidade, que são extremistas ali, inclusive tem aquele diálogo dele com o Ciclope e tal. Aquilo ali, gente, é uma metáfora, tá? Aquilo ali é uma hipérbole, né? É um exemplo aumentado de coisas que podem existir, cara, no nosso mundo, que podem não, que existem efetivamente, de discursos que existem, né? Eu vi algumas pessoas comentando na internet, tipo, mas isso aqui tá muito forçado, né? Isso é da agenda, não sei o que, de política e tal. Mas, gente, X-Men é isso, cara. Sempre foi, sabe? E esses personagens aqui, eles são exagerados, que é pra você colocar qualquer tipo de discurso aqui, racial, étnico, de questão de gênero, porque X-Men trata de preconceito, de desigualdade. É isso, X-Men é isso, cara. Né? E eu sei que existe aquela coisa, né? Eu vi algumas pessoas justificando na internet também esses dias, tipo, mas quando o Stan Lee criou os X-Men, ele não pensava nada em política, né? Ele só queria criar, assim, mutantes pra não ter que ficar explicando a origem dos personagens. Mais ou menos, gente, mais ou menos, né? Tem-se aí essa lenda, inclusive que o Stan Lee estava conversando com a esposa, né? Que até a esposa dele teria sugerido isso aí, essas lendas urbanas aí dentro do mundo de histórias em quadrinhos, de que o Stan Lee já estava ficando meio que sem ideia, né? Pra criação, pra justificar superpoderes. E aí ela falou: por que eles não podem simplesmente nascer assim? E daí, né, o Stan Lee falou: então vamos criar aqui a raça mutante e tal, e que ele não havia pensado em nada dessa questão política. Ele pensou assim, como uma justificativa de criação, gente. Mas a elaboração dos personagens, todos os autores que passaram, né, o próprio Stan Lee, no que ele fez ali de trabalho criativo, né, o próprio Chris Claremont, que a gente já citou aqui, trabalhou isso. Ou seja, os X-Men nascem nos anos 60 e eles são um sucesso até hoje porque eles foram construídos nessa base, cara. Nessa base de discussão de discussão de preconceito. Então, como é que você pode dizer que só porque eles foram criados para ser assim, quer dizer que não justifica o discurso político? Ai, gente, olha, vocês me desculpem, tá? Eu não queria entrar nisso, cara. Eu realmente não quero entrar nesses papos de lacração, de cultura woke, não sei o que, tal, porque meio que eu tô velho. Eu tô aqui com fiapos brancos na minha barba, né? E eu acho que sei lá, cara, não necessariamente esses papinhos assim, dessas discussões que só existem na internet e que no mundo real, quando você olha, você vê que aquilo não tem nada a ver, né? Eu sinceramente tô meio cansado por conta disso. São coisas que eu nem gosto de trazer aqui pro nosso canal, mas é impossível não falar de X-Men, é impossível não falar de uma animação como essa e não citar esse tipo de coisa. Porque eu sei, cara, eu sei que é meio chato às vezes a gente repetir as mesmas coisas e bater nos mesmos assuntos, mas tem uma galera que realmente se diz fã e parece não entender os conceitos trabalhados em X-Men, mesmo com a Marvel literalmente desenhando isso na tela pra eles. A gente ainda vê comentários desse tipo. Bom, pra gente fechar o papo aqui, né, o episódio acaba bombástico, com a Tempestade perdendo os poderes ali depois do ataque do Executor X, que é algo
né, que não é bem assim nos quadrinhos que acontece, mas a gente tem uma fase onde a Tempestade perde os poderes também, aí, né, ela tem que agir de outras maneiras e tal, e eu espero que a animação trabalhe bem esse arco, porque a Tempestade é um puta personagem, cara, ela... Beleza, né? Ela é aquela mutante de poderes ômegas ali e tal, né? A deusa africana do clima, mas tem mais. A Tempestade, ela é uma veterana dos X-Men, ela é uma líder nata dos X-Men, como o Ciclope, e às vezes ela já liderou os X-Men muito melhor do que o Ciclope em diversas ocasiões. Então eu acho que a série tem que trabalhar mais esse lado dela aí, espero que isso seja bem feito. E a gente termina ali com aquela outra Jean chegando lá na mansão e todo mundo surpreso, né? Isso acontece nos quadrinhos também, tá? Eu sei que já tem alguns colegas aqui do YouTube que já fizeram um vídeo explicando sobre isso. Se você quiser saber, se você ficou muito curioso, né? Talvez você já tenha ido assistir ou procurado saber, se você só acompanha a animação, né? Não é muito leitor de X-Men. Mas se você não sabe o que é e tá esperando a série pra ver, eu não vou dar spoiler aqui, né? No próximo episódio a gente fala sobre isso, mas... saiba que isso realmente acontece nos quadrinhos e que se for realmente, né, aquilo que acontece, é algo que vai trazer muitas consequências para os X-Men, principalmente para o Ciclope, para Jean, durante muito tempo, cara. Durante muito tempo eles vão sofrer as consequências disso aí que foi feito, tá? Então é algo realmente que eles estão trazendo para a série. Bom, gente, é isso. Falei demais aqui, né? Esse foi nossa análise do segundo episódio de X-Men 97. Agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse episódio. Dê o seu like ou dislike, o que você preferir. Mas, por favor, se inscreva aí no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Semana que vem estaremos aqui para falar do terceiro episódio. É isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!